Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Uma notícia falsa é espalhada para milhares, às vezes milhões de pessoas. A partir dela, pessoas, governos ou instituições têm sua imagem prejudicada. E nem mesmo um desmentido é capaz de reverter o dano. Os fatos objetivos se tornaram menos importantes que crenças pessoais. E esse é um fenômeno que ficou conhecido no mundo todo como pós-verdade. Escolhida em 2016 pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, como a expressão do ano, o conceito de pós-verdade já era há algum tempo pesquisado entre alguns estudiosos e também por grandes veículos de comunicação. Mas a prática de espalhar notícias falsas vem se intensificando nos últimos anos, principalmente nas redes sociais. E hoje preocupa tanto que até mesmo a Organização das Nações Unidas já declarou que a divulgação de notícias inverídicas é um risco para as sociedades porque incita a violência, a discriminação e também a hostilidade a determinados grupos. Com isso, a educação para a leitura crítica, especialmente das informações veiculadas na internet, se torna ainda mais importante em tempos da chamada pós-verdade. E é por isso que o Salto para o Futuro vai falar desse assunto hoje. Quais os impactos desse fenômeno na sociedade e como identificar uma notícia falsa. Nossa conversa hoje é sobre a educação em tempos de pós-verdade. Para falar sobre esse assunto, convidamos Juliana Dalpiva, subeditora da agência Lupa, a agência que faz a verificação de notícias, para saber se são ou não falsas. E também da professora da UFRJ e do IBMEC, a jornalista Fernanda da Escócia. É um prazer recebê-las hoje aqui. Muito obrigada por vocês terem aceitado aí o nosso convite para debater esse assunto que é tão importante hoje, né? E aí eu já queria abrir um pouco com o que a gente falou na abertura, né? Que ano passado a Universidade de Oxford escolheu essa expressão como uma expressão do ano, apesar dessa prática já, né, vir acontecendo, está acontecendo aí algum tempo atrás. Mas houve algum episódio ou aconteceram episódios que evidenciaram isso para que a Universidade de Oxford criasse aí essa expressão e colocasse ela em pauta aí na sociedade? Ambas, o que pensam sobre isso? Juliana, o que você traria? Eu acho, né, Fernanda, que essa expressão, tanto a pós-verdade quanto a outra expressão que a gente está acostumado a ouvir, que é a fake news, vem muito da eleição americana, o ano passado, porque vamos dizer assim, esse fenômeno, do jeito como a gente anda tratando ele se popularizou muito na eleição americana, mas também no referendo pela separação do Reino Unido da União Europeia. Também aconteceram episódios semelhantes no referendo do Acordo de Paz na Colômbia, que é o quê? São sites, páginas na internet que forjam a imagem de um site noticioso e colocam nada além de um boato dentro desse formato aparente de notícia, espalham isso na rede, e isso às vezes é feito por empresas que ganham dinheiro com esses cliques e com esses compartilhamentos, e aí geram muitos problemas, porque às vezes são boatos sobre política, sobre informações relativas a candidatos, por exemplo, na eleição americana, mas só que o que acontece, às vezes tem coisas do próprio cotidiano, não são só de pessoas públicas, às vezes são de anônimos também. E aí você tem pessoas correndo risco de vida. Há pouco tempo, um casal em Araruama foi quase linchado por espalharem que eles, se não me engano, sequestravam crianças. E eles não tinham absolutamente nada a ver com isso e correram um risco de vida. Aí, Fernanda, a gente, de acordo com isso que a Juliana falou, a gente pode notar também uma contribuição muito forte das redes sociais para que esses boatos possam se difundir dessa forma, essas fake news, né? E eu acho que seria, assim, interessante, você falou do dicionário Oxford, né, que escolheu a palavra pós-verdade como a palavra do ano em 2016. Também, acho que para situar aí os alunos, a cada ano, uma universidade muito prestigiada, eles escolhem uma palavra. Então, teve um ano em que foi, em 2015, por exemplo, foi o emoji, né? Não foi uma palavra, foi um símbolo, que mostra, na verdade, a força, e retomando aí a sua pergunta, da questão das redes sociais nesse momento em que a gente está vivendo. Então, assim, a pós-verdade, o que é esse conceito? É você ir além dos fatos reais e você convencer as pessoas apelando para o sensacionalismo, apelando para crenças, apelando para mentiras, né? Daí vem o termo pós-verdade. Na verdade, é uma falsificação da realidade.
E por que ela... Mas se ela é falsa, por que as pessoas acreditam? Porque, Juliana também tocou rapidamente nisso, porque ela usa um modelo, ela usa uma arquitetura de informação que parece verdadeira. Né? Então, muitas vezes sites falsos colocam uma notícia absolutamente sem fundamento e colocam lá uma assinatura das agências de notícias, que é um padrão do jornalismo, você dá o crédito da informação às agências de notícias. Então, veja, aí é o perigo para a população que está em casa, nas suas redes sociais, está usando as redes sociais e lê uma notícia de um site que se assemelha a um site verdadeiro, que usa toda aquela arquitetura da informação até verdadeira. A gramática, né? A gramática da informação, a arrumação da notícia, da informação. Os títulos são muito parecidos, só que está, então, o ponto específico da sua pergunta. Qual é a diferença disso acontecer nesse momento das redes? É a potência com que isso acontece, né? A multiplicação disso é muito rápida, numa velocidade que vai muito além do que acontecia, por exemplo, no século XIX, quando um jornal publicava uma notícia falsa. A gente pode voltar a esse ponto, que isso acontece há muito tempo. A notícia falsa ela é um clássico, né, dos estudos do jornalismo. Mas, assim, nesse momento de hoje, uma notícia falsa ela tem uma velocidade e um poder e um efeito muito rápido e muito mais perigoso. Agora a gente tem motivações, vocês já falaram, a Juliana falou assim, tem motivação financeira, né? Tem motivações distintas. Vamos começar pelo financeiro, né? Quando muita gente pensa que tem gente criando por motivações ideológicas, somente ideológicas, para olhar para, né, X, Y, esquerda, direita, centro, na verdade tem gente lucrando com isso, né, Juliana? Queria que você falasse um pouco disso, assim, o que querem essas pessoas que fazem esse tipo de site? Essas pessoas não estão preocupadas com a credibilidade da informação, essas pessoas não estão preocupadas em informar, elas estão preocupadas única e exclusivamente em receber cliques. E eles ganham dinheiro a cada clique. Isso é importante para quem está nos assistindo, que muitas vezes as pessoas não sabem. Você falou dos jovens, tem uma população enorme também de internautas agora, te interrompi só para fazer essa colocação, que são pessoas mais velhas e que também não tiveram muito acesso à escolaridade, então tem uma escolaridade mais baixa, enfim. Então, e aí vira aquilo, eu li no Face. Pois eu li no Face e virou verdade, compartilha. Porque muitas vezes, como a gente falou da arquitetura, você tem lá um site verdadeiro e a pessoa pega todo aquele desenho do site e coloca a notícia falsa ali, você acessa e lê assim, mas é da Folha de São Paulo. Mas nem era da Folha de São Paulo, uma notícia falsa, ele só se apropria. Mas, enfim, você dizia a questão do clique. E aí eles não estão preocupados com nada disso, então, e nem com a repercussão daquilo que eles vão fazer para além do clique que ele vai ganhar, do dinheiro que ele vai ganhar em função dos cliques que ele ganha. E aí isso acho que a diferença fundamental de quando a imprensa erra. Porque, assim, um jornalista que trabalhe, seja num dos meios tradicionais, nos grandes jornais, televisões, rádios, a gente coloca a nossa credibilidade em risco. Se você cometer um erro, você está sujeito a processo, você está sujeito a responder criminalmente por aquilo que você cometeu. Você não, né? A gente não pode, a gente tem que ter muita responsabilidade quando vai fazer uma matéria, para não resultar num caso de calúnia, difamação. E aí a gente, por exemplo, tem lá CNPJ, endereço, telefone, para ser processado se for o caso, né? Se a pessoa se sentir atingida. Mas essas pessoas não têm compromisso nenhum com esse tipo de coisa. Então, assim, se essas pessoas olharem para os próprios sites, e esse acho que é um apelo nesse sentido, de quando você estiver compartilhando alguma coisa na internet, olhar, essas pessoas se identificam? É possível, tem lá um lugar no site dessas pessoas onde é possível conhecer os profissionais que trabalham, quer dizer, são jornalistas ou são comunicadores, mesmo que não sejam jornalistas, mas que se apresentem, que se identifiquem, que as pessoas possam conferir quem essas pessoas são, o trabalho que elas fazem. Acho que começa por aí essa diferença. Mas também tem um componente muito anterior a todo esse debate mais recente, que surgiram empresas, robôs, para fazer isso nas campanhas eleitorais também. E aí vindo de dentro de agências de publicidade e tal, já com um viés direcionado para captar eleitor. Então,
tem vários aspectos. Tem o aspecto daquele que não necessariamente está fazendo um trabalho para partido X ou Y, porque ele quer ganhar clique e dinheiro com isso. E tem aqueles que querem fazer um trabalho, que também não deixa de ser um trabalho remunerado financeiro, que é dentro de campanhas eleitorais. E aí também tem, às vezes, esses pequenos compartilhamentos, que esses casos mais específicos de pessoas, né? Que às vezes é um boato que surge de pequenos grupos localizados. Eu queria perguntar em relação a isso, porque Fernanda disse, a prática de notícia falsa é antiga e na nossa sociedade brasileira, a sensação que se tem, eu estou aqui generalizando, mas a gente gosta de de botar uma pimenta a mais numa coisa que talvez nem exista. A gente pode citar vários casos antigos da mulher de branco do banheiro, né? Que isso circulava, aquele boato da mulher de branco do banheiro. Aí são as lendas urbanas, as lendas, né? E você cria, o cara que está sequestrando criança. Isso virou, um determinado período, uma moda da van que sequestra a criança, que tira os órgãos. Aí você diz, esse boato, que se você circula numa comunidade pequena, ganhou uma dimensão tão grande como a internet, e aí chega nesse risco... Não existe mais... controle, Não existe mais... Comunidade pequena. Não existe mais. Nós essa todos preocupação da ONU com essa incitação à violência, né, Fernanda? Com certeza. Vou retomar um ponto que a gente falou rapidamente, que foi essa reportagem, uma reportagem exemplar da Folha de São Paulo, como funciona a engrenagem das notícias falsas no Brasil. Eu até trouxe a reportagem, depois a gente pode passar o link aí para quem tiver interesse, para o site e tal. Então, o repórter, ele vai a esse lugar no interior de Minas e entrevista as pessoas que fazem esse site, né? E ele descobre que, por mês, rende para essa pessoa desse site mais ou menos R$200 mil. Isso faz tempo, né? São milhões de cliques. E aí ele checa a notícia, ele checa o site falso. Ele pergunta, mas de onde você tira essa notícia? Ele diz, não, eu assino tais e tais notícias. E aí ele vai, e as agências de notícias dizem, não, ele não compra notícia nenhuma nossa. Na verdade, ele é toda uma engrenagem falsa. Uma reportagem do jornalista Fábio Vitor, até vou citar aqui, porque é uma reportagem exemplar. Boa. Eu uso em sala de aula, acho que vale a pena quem é professor usar também essa reportagem. Ela é excelente. Agora, assim, retomando assim, a sua pergunta, tem uma diferença. Agora, no mundo das redes, não existe mais, como você falou, não existe essa comunidade pequena, né? Existe, mas em uma hora aquilo pode estar com milhões de pessoas. Aquela história do segredo que a gente tinha antigamente, né? Você conta um segredo para um amigo que você confia muito, mas aquele amigo tem um amigo que ele também confia muito. Hoje em dia, com as redes, é meio que assim, mesmo que não seja um segredo, você passa no grupo... Gente, o WhatsApp, a gente está falando das redes sociais, o WhatsApp é uma ferramenta perigosa, poderosíssima e perigosíssima nesse sentido. Quantos boatos não foram espalhados aqui no Rio de Janeiro na época daquela paralisação, do protesto da PM? Chegavam pelo WhatsApp boatos absurdos de que iam fazer coisas na porta dos batalhões. Enfim, o WhatsApp também é uma coisa perigosa. Você tem que ficar atento ali ao que você está compartilhando. Eu falei das pessoas de mais idade, novas internautas aí. A minha mãe está nesse perfil, por exemplo, e a gente está falando de WhatsApp. Minha mãe recentemente me mandou muito preocupada, mãe, né? Quem está assistindo sabe, mãe é mãe. Dizendo que era um áudio dizendo assim, olha, vamos colocar uma bomba na saída do metrô. E ela não pega o metrô, eu nem pego o metrô, enfim, aquela coisa toda. Mas aquilo viraliza porque a pessoa que faz aquela voz, ela grava com um tom... A gente não sabe que morbidez existe nesse prazer de fazer criar uma história como essa, mas a preocupação e também o sentido de urgência que a gente vive, de tensão por conta da violência urbana, isso se dissemina de uma forma. E aí eu comentei na redação, várias pessoas tinham recebido de fontes diferentes, então é um pouco isso, né? Sim. Essa coisa do grupinho fechado não cola mais, né? Não, os grupinhos fechados, rapidamente... Essa é a noção da rede, né? É um grupo fechado, mas você está ligado nesse grupo a outro grupo, e esse grupo está ligado a outro grupo. Então, aquele grupo, na verdade, está dentro de uma grande rede em que a informação circula muito rápido. E aí, assim, retomando, há dinheiro envolvido. Não sempre, mas há gente que ganha muito dinheiro com essa questão da notícia falsa. E por isso eu reitero, assim, para os alunos, para os professores que vão falar disso com os alunos. E aí, assim, nesse ponto, vale uma velha lição do jornalismo. Qual é a sua fonte? Que site é esse que está publicando essa notícia? Você já ouviu falar desse site? Então, assim, esse é o alerta que eu costumo fazer, assim, para os alunos. Acho que você pode fazer também para sua avó, enfim, para
né? São pessoas que estão menos Até porque, né, Fernanda, não tem jornalismo sem checagem de informação. Sim, não, né? não existe. Assim, a gente começa... Até esse termo, notícia falsa, assim, esse fake news, às vezes quando a gente fica na redação se debatendo, sabe? Como é que a gente vai chamar de notícia falsa uma coisa que é falsa, que não é um fato, não é notícia? Acaba legitimando uma coisa que não às vezes a gente fica... E aí a gente brinca com a pós-verdade, é a mesma coisa. Quer dizer, gourmetizaram a mentira. É mentira, né? Se a mentira é mentira, né? Assim, uma coisa que não aconteceu, que não é um fato, que inventaram, um boato, aí a gente agora está chamando de pós-verdade. Em função, claro, tem todo um aspecto que precisa ser discutido em função desses fenômenos aí, a questão financeira, né? Sobretudo das empresas que estão surgindo para ganhar dinheiro em função disso, mas não só. Infelizmente, principalmente o WhatsApp, acho que é uma coisa um pouco invisível, assim. Porque no Facebook, embora tenha também milhares, a gente enxerga, a gente vê. E aí, assim, eventualmente, quando é uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, você faz uma matéria e aí, enfim, começa a se desmentir de alguma maneira. E até o próprio Facebook, em função de ter crescido muito dentro do Facebook esse fenômeno, no ano passado, a Lupa, né, faz parte da International Fact-Checking Network, que é a rede internacional de checadores, que são outros sites, outras agências parecidas com o nosso trabalho, de checagem de informações. A IFCN cobrou do Facebook uma postura em função, principalmente do que tinha acontecido na eleição americana. E aí, a resposta do Facebook foi começar a implementar algumas ações nesse sentido. Uma delas é que já está em teste em alguns países, para que as pessoas, quando vão compartilhar um boato, que já foi conferido por algum site de notícia, vai receber um alerta, não é censura. A pessoa não vai ser proibida de compartilhar aquele link, mas ela vai receber um alerta de que ali tem uma informação equivocada. Essa é uma questão importante, eu vou pedir, a gente precisa fazer um intervalo na volta para retomar, porque assim... Se a notícia é falsa, se já foi checado, espalhar coisas falsas, você tem aí uma consequência que muitas vezes pode ser uma consequência jurídica, né? Se um jornalista cria uma notícia falsa, ele pode ser processado. E por que esse controle nas redes sociais ainda é muito aberto ou ainda vai ser permitido que isso aconteça? No bloco anterior, a gente precisou fazer um corte um pouco mais abrupto para ir para o intervalo, já tinha estourado o tempo do bloco, mas a gente começava a falar de ferramentas e iniciativas das próprias empresas, das redes sociais, Facebook, Google, enfim, para tentar conter essa proliferação aí de fake news, de notícias falsas nesse ambiente virtual. Fernanda, você queria falar um pouquinho desse assunto? Sim, a gente tem visto que essas empresas, as empresas tradicionais, têm buscado algumas ferramentas. A gente comentava aqui no intervalo, o Facebook, por exemplo, cancelou várias contas falsas, tem tido tentativas de conter, né? Tem havido algumas tentativas de conter a proliferação dessas notícias falsas, dos perfis falsos, das fake news. A outra coisa que eu gostaria, assim, de pontuar é que, na verdade, eu tenho duas coisas para pontuar, mas vamos devagar. Uma delas é que isso é um reflexo desse tempo, de um tempo de muitas incertezas, né? Não à toa, na eleição americana, as fake news foram tão fortes, né? Foi um momento de muita incerteza sobre que momento era aquele. Então, assim, como na saída do Reino Unido, no plebiscito que levou à saída do Reino Unido da União Europeia, são momentos de incerteza, então, em que as pessoas elas não se sentem devidamente informadas e elas acreditam na primeira coisa que aparece. Então, acho que esse é um ponto sobre o qual a gente tem que refletir e sobre o qual a mídia tradicional também tem que refletir. O que eu ando fazendo, o que eu, mídia tradicional, ando fazendo, por que as pessoas estão acreditando tanto em outros sites de informação? Eu acho que essa é uma provocação que a gente tem que fazer também, que o aluno pode fazer. O professor tem que fazer em sala e que o aluno pode fazer também nas suas reflexões. Tem uma questão que a gente falava, desculpa, Murilo, eu sei que você quer comentar, mas assim, se um jornalista, ele pode ser processado, o jornalista, o veículo, se cometer um erro, como você dizia, a gente erra, porque somos humanos e, né, é parte do processo errar quando você está fazendo alguma coisa, em qualquer profissão. Mas se ele erra, ele pode receber um processo, o veículo pode receber um processo. Como é que funciona com essas pessoas que proliferam, que são identificadas? As que são identificadas não terem tido punição até agora. Elas continuam, pelo que a gente já viu aqui e lê fora,
acabam aquele site, criam outro, acabam aquele... É num contínuo, né? O que pode ser feito do ponto de vista da sociedade contra esse tipo de fabricação de notícia? O que você tem visto por aí, Juliana? Eu acho que tem duas coisas. Uma é o lado quando é crime, porque assim, o simples fato de espalhar notícia falsa, né, boato na internet, não é crime. Assim, contar uma história. A questão é que o que você está contando, ou seja, se você está acusando uma pessoa de sequestrar crianças, aí você está cometendo um crime. Se essa pessoa efetivamente não é sequestrador, o canal correto é o quê? Denunciar na polícia, né? Então, assim, essa pessoa que vai inventar esse tipo de boato, ela pode sofrer uma sanção criminal. Se ela for denunciada, se a polícia proceder a uma investigação, e aí você vai ter aquele caminho tradicional do judiciário. Outra questão é o simples fato de espalhar notícia. E aí eu acho que, como não é crime, né? Eu acho que também, assim, também exigir muito, a gente debate muito isso, lei, vamos fazer novas leis e tal. Só que aí, assim, acho que tem que ter um pouco de... A Fernanda comentou sobre a necessidade do professor e do aluno ter essa responsabilidade, esse compromisso de olhar aquilo que está compartilhando, mas a sociedade precisa ter a sociedade como um todo, né? Acho que todos nós, a sua mãe, o meu sogro, que também às vezes me manda, assim, me pergunta umas coisas que ele recebe pelo WhatsApp. Então, todo mundo tem que ter esse compromisso de fechar, se abrir para as fontes, aquelas que às vezes eles não estão acostumados a ler diferentes coisas, a ler coisas que contrariam suas crenças, porque também é outra coisa que todo mundo pergunta. É, né? Onde eu ia chegar, porque assim, o Cazuza diria, mentiras sinceras me interessam, porque assim, se você lê alguma coisa que de alguma forma te agrada, se a gente for falar para não falar de política, que é um tema que pega sempre fogo, se falar de futebol, se eu for ler aqui que o Flamengo, que é o meu time, vai contratar um atacante do Real Madrid, a probabilidade de compartilhar essa notícia achando que um jogador vai vir para o meu time e vai ser um sucesso e vamos ser campeões e tal, é enorme, porque aquilo de alguma forma me afeta, aquilo me agrada, aquela ideia. E aí é um componente que não dá muito para a gente conseguir frear, né, Juliana? Porque você está falando de uma relação de empatia com aquela notícia, com aquela história que você gostaria de ver verdadeira, né? É difícil de controlar, né? E assim, você deve ter visto também os casos... Você falou do esporte, mas tem acontecido alguns casos graves na imprensa, aí para o outro lado, que é denúncias de determinadas políticas públicas que não estão indo do jeito como são anunciadas, e aí depois o jornalista é atacado, o repórter é atacado por sites na internet, movimentos sociais, de direita e de esquerda. E aí o conteúdo, a informação está correta, não tem nenhum problema, mas o colega jornalista é atacado na imprensa. E aí confunde-se tudo isso, como se tudo fosse a mesma coisa, como se erros na imprensa, e às vezes não são erros, mas erros na imprensa fossem esse mesmo fenômeno que a gente está debatendo aqui, de pessoas que ganham dinheiro para espalhar boatos na internet. E esse também é um outro fenômeno perigoso da rede. E há uma discussão sobre a credibilidade do jornalismo, mas que é colocada nisso. Quer dizer, às vezes tem uma matéria correta, bem apurada, fechada, entregue, e aí ela é atacada simplesmente porque não agrada. Porque não agrada. Tem um caso recente também de uma jornalista esportiva aqui do Rio de Janeiro, a Marluce Martins, muito conhecida, muito respeitada, que ela, um belo dia a gente estava aqui na redação, de repente entrei no Twitter, ela estava nos trending topics do Twitter, eu falei, gente, o que aconteceu, né? Quando você vê alguém no trending topics, geralmente não é uma coisa muito boa. E a gente foi olhar, ela estava sendo, assim, linchada virtualmente pela torcida de um time de futebol, porque deu uma notícia revelando ali um bastidor do futebol que a torcida não foi gostou. Só virtualmente, assim, chegou a ameaça de... Existia uma ameaça ali de, enfim, física, agressão física a ela, porque não gostaram da matéria que ela fez sobre o Flamengo, enfim. Né? Questões que aqui, de certa forma, vocês, né, conhecem. Sim, a gente tratou um pouco, né, essa diferença. Uma coisa, a notícia existe e as pessoas gostam dela ou não. Enfim, não sei se a gente sai um pouco, mas a internet, ela pode estimular esse tipo de coisa, esse tipo de ódio exacerbado ali. Que eu acho que é uma questão que vocês estão apontando aí para o jornalismo pensar também, que não é a nossa questão hoje aqui, né? Mas o jornalismo se repensar
diante de toda essa miscelânea que está aí. Mas eu citei isso porque eu acho que assim, é importante entender que qual é o exercício da sociedade? É se abrir para ler coisas que não estão dentro da sua crença, que é a principal coisa quando a gente vê, às vezes, comentar por que as pessoas espalham tanta notícia falsa? Tem pesquisas agora, nesse grupo que eu citei antes, na EFCN, para tentar entender qual é o comportamento, pesquisas de alcance das nossas matérias de fact-checking e tal. Mas muito do que a gente tem lido e acompanhado tem a ver com isso. As pessoas tendem a ler e querer ler só coisas que estão de acordo com as coisas que elas acreditam. Que talvez esteja aí com a sintonia, como disse Fernanda, do tempo que estamos vivendo, que é muito estranho, né? Eu estou de um lado, você está de outro, dos extremos, e aí vamos... Eu quero aproveitar até fazer essa pergunta para a Fernanda. Você tocou exatamente nesse ponto, Juliana. A Universidade de Stanford fez uma pesquisa no final do ano passado. Stanford, para quem não conhece, fica nos Estados Unidos, com alunos, estudantes do ensino médio e do ensino superior, em 12 estados. E a conclusão era que era lamentável, né, a leitura que os alunos fazem das notícias, tanto das notícias quanto das falsas, porque eles não saberiam identificar, porque não sabem. Não sabe. .org, não sabe o que é organização, não sabe o que é empresa privada, não sabe o que é empresa pública, não sabe o que é o falso, né? Porque o falso aí tem essa cara, a arquitetura, né? O que você tem observado desse fenômeno aqui no Brasil com seus alunos? Ali é claro que é num micro, mas é um micro que aponta muito também. Sim. É falta de leitura, é a crença na cultura que eles estão inseridos, é tudo isso junto. O que é interessante essa pergunta, assim, porque não sei se a gente fala para os alunos, para os professores, para todos, para os pais, talvez também. Para todo mundo. Porque o primeiro ponto que eu destaco é a questão da leitura, né? E uma leitura, assim, não é a leitura para a prova. É aquela leitura contínua. Eu digo aos meus alunos, olha, leiam o noticiário. Em qualquer plataforma, leiam o noticiário. Porque se você sabe o que está acontecendo no mundo, quando aparece uma notícia muito sem pé nem cabeça, você vai desconfiar. Depois, qual é a fonte da informação, né? A gente, jornalista, lida com isso todo dia, mas acho que as outras pessoas vão ter que começar a se perguntar também, de onde vem essa informação? Né? Qual é a fonte? É uma fonte confiável? Então, esse é um ponto que os pais podem trabalhar em casa com os filhos, porque os nossos filhos estão nas redes, né? E os professores também devem trabalhar com seus alunos. Depois, leia o link. Abra o link, porque as pesquisas também mostram que as pessoas só leem o título, compartilham, e não leem o que está embaixo. Isso nas redes sociais é muito frequente. Muitas vezes você lê o título e se você clicar, você vai ver, para usar uma coisa do jargão jornalístico, você vai ver que a matéria que está embaixo não se sustenta. Você vai ver que ela é uma matéria, informação vazia. Então, alguém fez aquele título ali justamente para chamar a atenção, mas o que vem embaixo não confirma aquela informação que está no título. Então, clique naquele link, tá, ok, curiosidade, foi atraído, mas não leia só o título. Leia o que vem depois faça o seu, né? Faça o seu teste ali, para ver se aquilo realmente se sustenta. E, por fim, isso eu também peço aos meus alunos, não compartilhem informação que você não tem certeza. Então, assim, porque a gente estava falando das formas de coibir esse tipo de prática, a questão do processo, sim, ela é possível, né, para quem já está, quando é um crime e tal. Mas, para o leitor comum, eu acho que a gente tem que matar essas fake news por inanição. Queria te perguntar um outro elemento aí. E geralmente são mal escritos, né? A escrita é ruim, né? Terrível. É claro que a gente não está aqui sendo soberbo, mas são erros grosseiros, né? De modo geral, a estrutura do texto é ruim, o texto é mal feito, né? Tem esse elemento para olhar também. Tem. Né? Eu acho que até, sabe, então o professor de português pode trabalhar isso em sala de aula. É um mundo realmente a ser discutido, né? A Fernanda acabou de apontar, Juliana, elementos para que a gente possa seguir aí, fazer uma checagem doméstica, por exemplo. Você é da Lupa, uma agência... Uma checagem profissional. Uma checagem profissional, faz checagem profissional, exatamente. Quais são os critérios que vocês usam lá? É mais ou menos nessa linha, mas a gente imagina que seja uma coisa ainda mais detalhada. A gente eleva um pouco os padrões disso tudo, porque, como a gente falou antes, não tem jornalismo
sem checagem não é jornalismo. Então, já partimos disso. Só que, para fazer esse projeto e participar dessa organização internacional, a gente segue, inclusive, critérios que são estabelecidos pela rede, por outros colegas de outros países. A gente fez um acordo e estabeleceu determinados padrões, né? A gente é transparente não só sobre metodologia de trabalho, mas como a própria empresa funciona, a questão, assim, o apartidarismo, tudo isso é um compromisso que quem quiser depois dar uma olhada lá no site da Lupa, tá os detalhes. Vou falar mais especificamente sobre as metodologias para a questão da checagem, né? Então, começa com o básico, né? É ler tudo sobre tudo. Assim, quando a gente vai conferir uma informação, você vai desde das notícias mais básicas que já tenham saído sobre aquele tema, porque muito raramente você vai ter uma informação que não tenha nada antes. Então, assim, o próprio Google, você vai ali, Google e encontra várias coisas. Depois você vai aos especialistas do tema para ouvir se em determinado ponto você não enxergou um detalhe. Que às vezes a gente, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? A gente fala muito taxa de desemprego. Quem mede, por exemplo, o desemprego no Brasil é o IBGE. Se você for no IBGE, você não vai encontrar taxa de desemprego, você vai encontrar a desocupação. Esse é o termo técnico. Então, assim, a gente que é jornalista não tem necessariamente a obrigação de saber sem pesquisar, sem ir a uma fonte confiável da economia, que entenda desses detalhes. E aí é preciso olhar esses detalhes. Outra coisa que é importante para a gente na Lupa é que a gente sempre publica as nossas fontes. Nós não só publicamos as nossas matérias, como só usamos fontes oficiais e fontes públicas. Então, o leitor que lê as matérias da Lupa, ele não só vai conferir se a informação é falsa, verdadeira, etc., mas ele vai poder acessar a base de dados. Então, assim, se eu te disser que, sei lá, um deputado falou que a taxa de desemprego era 10% em 1998, e eu conferi isso, é falso. Então, assim, eu vou apresentar a planilha do IBGE que mostra isso, né? Então, a gente sempre faz isso, esse é o exercício que diferencia muito o nosso trabalho do restante da imprensa, que dar para as pessoas essa possibilidade. Isso também é numa tentativa de fazer um certo didatismo, de fazer as pessoas conhecerem e terem curiosidade sobre essas bases, descobrirem outras coisas. Pedagógico, né? Pedagógico. Porque assim, não acredite em mim porque eu sou a Lupa, acredite em mim porque eu estou te dizendo isso, mas olha só onde eu vi que isso aqui é isso, né? É por aí. Bom, é interessante a gente, nesse último bloco, pensar um pouquinho naquela questão que a gente já abordou mais ou menos, a questão da punição, da possível punição para as pessoas que divulgam e para as pessoas que criam essas notícias falsas. E aí tem dois aspectos, né, Fernanda? Porque, por um lado, embora existam pessoas que enxerguem que há sim a necessidade de leis mais rígidas para coibir essa prática, há, por outro lado, um movimento que é em defesa da internet livre e que acha que seria muito complicado a gente classificar o que é ou não fato e o que é ou não verdade a partir do olhar de quem? Quem seria a pessoa responsável, ou esse órgão responsável por fazer essa grande checagem nas redes, né? Uma questão aí meio polêmica. Sim, esse é talvez um dos pontos mais polêmicos nesse aspecto, porque... Enfim, se você pode processar, tá? Acho que isso tem que ficar claro para quem está em casa, assim, você pode processar um site de notícia falsa que diz que você cometeu um crime, ou se você se sente atingido, você pode processar. Isso é democrático, que se possa processar também. O que se pergunta hoje mas dá para ter um controle prévio? Então, gente, nós vivemos numa democracia, né? Nós vivemos na liberdade de expressão. E aí é complicado você exigir um controle prévio do que vai ser publicado. Quem vai dizer o que vai ser publicado? Então, a democracia nos pede um outro tipo de convívio com a informação livre. Não a proibição, mas o uso responsável. Eu acho que essa talvez seja a palavra, a responsabilidade no trato com a informação. E aí, como você disse já, que não é só a responsabilidade de quem está pensando em ganhar dinheiro por conta de clique com notícia falsa, mas a responsabilidade também de todos nós, usuários da internet, que estamos ali diante de uma notícia e naquela hora em que você vai olhar e vai confirmar ou não, vai checar ou não e vai principalmente compartilhar ou não, porque essa escolha é de cada um de nós, na verdade. Né? Sim, sim. Acho que a gente não deve demonizar o fenômeno das redes sociais, demonizar a internet. Não, a nossa sociedade é essa. Não sei se vocês têm filhos, assim, os nossos filhos já nasceram digitais. Então, eles começam digitais. Eles começam por aí. Eu não posso demonizar ou proibir
uma coisa que as crianças já estão lidando com a informação em rede. Então, assim, não pode ser assim. Por isso que eu aposto muito mais na educação, por isso realmente reitero a relevância desse programa e no uso responsável dessa informação. E talvez aquelas dicas que a gente falou rapidamente aqui antes, né? De onde vem essa informação? Qual é a fonte? Abra o link. Verifique as suas fontes, compare as suas fontes, né? Busque informação sobre isso de fontes confiáveis. E principalmente, não compartilhe se você não tem certeza. E vê se tem mais alguém falando daquela notícia, que às vezes é uma notícia muito absurda, você olha e fala assim, nossa, mas aconteceu isso. Só jogar no Google. É só você jogar ali no buscador e você vai ver assim, não, gente, não tem mais ninguém falando, isso não aconteceu, né? Agora, você tocou num ponto importante, Fernanda, porque a ONU fala em riscos, e um dos riscos é até para a própria democracia, né? Quando você começa com um processo como esse de proliferação de notícias falsas, afetando diferentes segmentos da sociedade, você começa com uma outra onda contrária, que é a repressão. E quanto mais você reprimir, censura, você está aí criando uma fenda aí, vamos chamar de fenda no processo democrático, né Juliana? Você está aí criando algo maior para a nossa sociedade, que é a censura, né? E é muito equivocado, assim, tem isso, não tem como criar nenhum tipo de controle nesse sentido, assim, prévio, o que vai sair, o que não vai sair. Por isso que essa ferramenta, por exemplo, do Facebook, é no sentido de alertar. Se você, mesmo assim, sabendo disso, quer compartilhar, fica à vontade, compartilha. Mas também você vai assumir as responsabilidades em torno disso, de estar compartilhando esse boato. Agora, não tem como, né? A nossa democracia só vai ser fortalecida com mais informação, com mais pessoas conferindo. A gente até sempre fala isso, checando. A gente até está com um projeto novo dentro da Lupa, que é o Lupa Educação, que é justamente, damos oficinas, cursos, para as pessoas entenderem um pouco esse método de conferir as informações, de conhecer as bases de dados públicos, né, desde dados assim, sobre as eleições, sobre desemprego, inflação, enfim, violência. Tem tem muita informação pública que não é exatamente didática, mas ela está acessível. Você precisa ali de um pouco de esforço, às vezes, para entender. De tempo, né? De tempo. Essa notícia falsa ganha nesse sentido, né? De que como ela é pequena, ela é rápida, eu compartilho. Essa você precisa desse tempo e desse esforço para poder ler, né? E às vezes você tem que dominar determinadas linguagens técnicas, né? Você tem aqui o exemplo dessa questão de desemprego, desocupação, mas tem outros. Então, assim, se você quiser conferir se um governante está gastando, sei lá, o orçamento de educação que estava destinado na lei de orçamento, você precisa entender o que é orçamento, você precisa entender o caminho da despesa. Isso leva um certo tempo, não é uma coisa que está acessível para todo mundo. Mas eu acho que também a sociedade só vai se fortalecer se ela se interessar um pouco mais, minimamente, por dominar algumas coisas e querer acompanhar. Mas ainda na Lupa Educação, os professores, você tem público de professora participando dessas oficinas? E quais são as principais dúvidas que surgem no momento de uma oficina como essa, por exemplo? Engraçado, Bárbara, o público é bem variado. Tem desde estudantes de jornalismo, de comunicação, como tem também professores e, às vezes, tem profissionais de outras áreas. E as principais dúvidas, às vezes, são muito em torno do método, né? Ou seja, como é que a gente faz, como é que a gente seleciona e como é que a gente faz para identificar e para ler essas bases de dados. Então, ali vem um pouco a gente passar um pouco da nossa experiência desde repórter, que é começar a entender os pequenos detalhes em torno dessas questões de conhecer esses bancos de dados. E aí a gente também, com eles e dentro do curso e também no dia a dia, cobramos das instituições públicas que façam os seus dados cada vez de uma maneira mais didática. Várias vezes a gente é chato, eles brigam com a gente fala assim, poxa, mas se eu não estou entendendo, eu que sou jornalista, que estou aqui demorando um tempão para entender isso, imagina um cidadão comum, e você tem que fazer isso para mim, que sou jornalista, tem que fazer isso para o cidadão também. Isso a gente vivencia muito, porque às vezes você precisa falar de algum dado, alguma estatística, alguma coisa, e o nosso compromisso sempre é deixar a coisa mais objetiva possível, de entregar a informação para que a pessoa consiga entendê-la, na verdade. E você recebe planilhas com dados que são incompreensíveis, né? Então, muito valioso esse trabalho. Agora eu queria saber, na opinião de vocês, como é que isso também impacta
o próprio jornalismo, porque alguns veículos de comunicação estão criando sessões de checagem das notícias, o que pode parecer meio esquisito, porque se a notícia foi publicada, por que ele está checando a notícia que ele mesmo publicou? Mas, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho dessa outra mão aí também, que mostra um pouco de como esse tempo está complicado que a gente está vivendo, né? Eu vou falar rapidinho, porque eu tenho certeza que a Agência Lupa vai ter muito mais a dizer, já que ela surge. Eu entendo que a mídia tradicional não estava fazendo bem o seu dever de casa, que era de checar o grande discurso dos políticos, por exemplo. E daí surge uma Agência Lupa que, assim, o jornalismo tem que checar, né? O jornalismo tem que checar se o que o fulano disse, se aquilo procede. Então, eu louvo essas iniciativas e louvo iniciativas como as da Lupa e de outras agências de checagem que se dedicam exclusivamente a isso. Mas vou deixar com a Juliana, de fato. Eu acho, concordo plenamente com o que a Fernanda falou, é aquele fenômeno, sempre brinco quando a gente vai fazer oficina, né? Eu pensei, como é que começa a história? A história começa assim, ó, você está cobrindo uma campanha eleitoral, levou 3 horas para chegar no lugar onde o candidato está, e aí você chega lá, ele falou meia hora, a gente tem mal tempo de fazer aquele famoso que a gente chama quebra-queixo, né? Que é aquela entrevista coletiva, todo mundo apertadinho. Ali, grava ali meia hora, 15 minutos, volta para a redação, tem, sei lá, meia hora, 1 hora para bater uma matéria, e muitas vezes não confere. Né? Simplesmente é um relatório do que o candidato falou, virou verdade. E aí, isso acontece nessas situações em que realmente, às vezes, o tempo atrapalha e o volume de trabalho não ajuda, mas isso tem acontecido meio generalizadamente, né, Fernanda? Não, assim, infelizmente, tem muito discurso, e não só discursos como programas, às vezes a gente confere também o andamento de programas governamentais. Então, assim, falta um pouco, e isso tem a ver com as questões do nosso próprio ritmo de trabalho, mas falta um pouco mais de cuidado também e de urgência de não se publicar e tomar como verdade só porque alguém falou. Aí eu vou te colocar nessa saia justa, Fernanda, porque tem a ver também com a formação desse profissional. A gente está falando de jornalismo, né? Porque, assim, de uns tempos para cá, a gente às vezes percebe muito isso. O texto oficial, a nota oficial, o release, ele virou uma verdade, você não tem necessariamente... Releases são textos que órgãos oficiais, né, personalidades públicas divulgam para a imprensa quando querem comunicar alguma coisa. E aí aquilo vira verdade, aquilo vira adaptado, vira uma matéria publicada. E o jornalista, eu entendi, né? Interessante a pergunta, mas o jornalista, ele não é assim um ser que nasce sozinho, né? Claro. Então ele é um pouco como é a sociedade. A gente lê muito, a gente é uma sociedade que lê, a gente é uma sociedade que cobra e que questiona. Então, óbvio que o jornalista ele tem que ser mais preparado para fazer isso tudo, porque ele estudou para isso. Então, assim, essa pergunta é interessante. Acho que passa, claro, pela formação dos jornalistas, mas também pela rotina de trabalho nas redações, né? Agora, pensando no professor que nos assiste, da educação básica, talvez ali o segundo segmento, né, do 5º ao 9º ano, o ensino médio, esses professores, muitas vezes a gente sabe que fazem oficinas, fazem práticas de sala de aula, atividades em que levam jornais, né, para discutir a notícia ou comparar. E agora, quem sabe, a possibilidade de comparar jornais com publicações de sites de notícias falsas. Como é que você vê uma possibilidade de trabalho, Fernanda? Como é que você costuma fazer com seus alunos, por exemplo, que já estão aí numa graduação de jornalismo, mas que é uma atividade que pode ser adaptada com jovens, com estudantes mais jovens? É interessante, realmente. Eu acho que o professor tem um papel importante nisso. Olha, primeira coisa, qual é a fonte da notícia? De onde vem essa informação? Porque se você trabalha com seu aluno, olha, essa fonte aqui é o IBGE. A fonte dessa notícia, a fonte dessa taxa de desemprego é o IBGE, é o IPEA. Então, é uma fonte confiável, fidedigna. Qual é a fonte dessa informação aqui sobre que fulano de tal, enfim, não está morto, está vivo, fulano de tal vai apoiar fulano? Qual é a fonte? Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. Então, compare as duas coisas. Desculpa, fonte é a origem. Só para dar um parênteses, numa dessas histórias aí, houve uma polêmica que o Papa ficou chateado porque teria saído uma notícia falsa de que ele apoiaria o Trump. Isso. E aí ele fez um... até o Papa... Não perdoou nem o Papa, gente. Ficou chateado com isso. Foi alvo de fake news e se posicionou sobre isso. Então, assim, eu diria que acho que o professor pode trabalhar nessa linha. Qual é a fonte da informação? Compare, né?
E acho que se pode trabalhar até a questão da redação, do português, enfim, mas eu diria que trabalhar com a origem da informação é fundamental. Tem uma lei no Brasil, uma lei recente, de 2012, que é a Lei de Acesso à Informação. Ela fez uma coisa incrível, ela permite que qualquer cidadão solicite informações a um órgão público. E ela mudou duas coisas. Você não precisa dizer a motivação, é o que se chama inexigibilidade de motivação. Você não precisa dizer, olha, eu preciso dessa informação para isso. Não, eu, cidadão, gostaria de ter essa informação porque eu sou um cidadão e tenho direito a ter essa informação, né? Esse é um ponto importante. E a regra, que é diferente do que acontecia antes, a regra é o acesso. O sigilo é a exceção. O sigilo existe, claro, para assuntos de segurança nacional, proteção da privacidade, você não vai conseguir obter informações da vida particular de uma pessoa. Mas, assim, você pode solicitar aos órgãos públicos informações. Esse é um exercício que os professores, eu acho que podem fazer em sala de aula, escolher um órgão público, por exemplo, e fazer com que os alunos demorem um pouco, tá? Eles demoram até a informação. Eu faço no início do semestre e os alunos começam a entregar no fim do semestre. Mas, assim, ir a um órgão público e solicitar informação como cidadão, né? Esse é o exercício com os alunos. Não fazerem como jornalistas, fazerem como jornalistas e como cidadãos. Mas aí, eu acho que o professor do ensino médio pode fazer... Olha, você, cidadão, você pode pedir uma informação a uma fonte fidedigna, né? E aí eles vão observando que há uma diferença na qualidade da informação. Tá certo. Olha, gostaríamos muito de agradecer a vocês dois pela presença no Salto para o Futuro de hoje. Foi um ótimo programa e não é fake news, foi ótimo mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada. E assim a gente encerra o Salto para o Futuro de hoje. Eu agradeço mais uma vez as participações da Juliana Dalpiva, subeditora da agência Lupa, e da Fernanda da Escócia, jornalista e professora da UFRJ e do IBMEC. Quer participar do Salto? Então acompanhe os perfis da TV Escola nas redes sociais. Você pode enviar perguntas via Twitter, Instagram ou Facebook. No Twitter é só fazer a sua pergunta ou seu comentário usando a hashtag Salto para o Futuro. No Instagram é só seguir o perfil @TV Escola e deixar suas mensagens nos posts em que nossa equipe divulga os temas dos próximos programas. E no facebook.com/TV Escola é a mesma coisa. Basta clicar nos posts com os temas do Salto e deixar suas perguntas nos comentários. Não tem desculpa para não participar do programa. Escolha o seu jeito preferido e faça o Salto com a gente. Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo programa aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.